Olá pessoal, meu nome é Matheus Toso de Araújo, eu sou professor de matemática e hoje eu vou passar para vocês o princípio fundamental da contagem, um tema que é muito importante da análise combinatória, uma vez que ele é a base para as demais frentes da análise combinatória, como a permutação, o arranjo e a combinação, ok? Para iniciar esse tema, vamos iniciar com um exemplo. Então imagine a seguinte situação. Uma pessoa quer viajar de Recife a Porto Alegre passando por São Paulo. Sabendo que há 4 roteiros diferentes para chegar a São Paulo partindo de Recife e 3 roteiros diferentes para chegar a Porto Alegre partindo de São Paulo, de quantas maneiras possíveis essa pessoa poderá viajar de Recife a Porto Alegre? Bom, então o nosso exemplo, um exemplo bem simples, nós temos que uma pessoa ela vai viajar de Recife a Porto Alegre, porém essa viagem ela vai ser feita em duas partes, sendo que a primeira parte ela sai de Recife, vai até São Paulo, e da segunda parte ela vai de São Paulo até o seu destino final, que é Porto Alegre, ok? Porém, aqui nós temos algumas observações, que são, na primeira parte dessa viagem, essa pessoa ela pode utilizar 4 roteiros distintos para fazer. Já na segunda parte, que seria partindo de São Paulo até Recife, essa pessoa pode utilizar 3 roteiros diferentes. Então, o que a gente quer saber é quantas maneiras as pessoas podem fazer essa viagem, completar essa viagem. Vamos ilustrar esse exemplo para ver se a gente consegue obter alguma informação. Então, na primeira etapa, na primeira parte dessa viagem, então imagine, a gente tem uma pessoa que está em Recife, que a gente vai chamar de R, essa pessoa vai viajar para São Paulo, e ela possui 4 maneiras ou 4 roteiros diferentes para completar. Então imagine aqui que ela tem o roteiro 1, ela pode ir até São Paulo utilizando esse roteiro, o roteiro 2, São Paulo, ou o roteiro 3, ela pode ir para São Paulo, ou o roteiro 4, ok? Bom, essa daqui é a primeira parte da viagem. Agora, na segunda parte, que ela vai de São Paulo até Porto Alegre, o exemplo fala que essa pessoa possui 3 roteiros diferentes. Então, ela pode utilizar o roteiro A, para chegar a Porto Alegre, que eu vou chamar de P, ou ela pode utilizar o roteiro B, ou ela pode utilizar o roteiro C, ok? Esses roteiros, esses 3 roteiros, eles são independentes do primeiro roteiro aqui, ok? Qualquer um que ela escolha fazer na primeira parte, ela na segunda parte ela ainda vai ter que escolher entre os 3 roteiros possíveis. Então aqui nós temos novamente o roteiro A, o roteiro B, Porto Alegre, e o roteiro C. O mesmo aqui, então o A ela pode utilizar, o B para Porto Alegre, ou C. E também aqui, o A, o roteiro B ou o roteiro C. Bom, por essa figura, por esse diagrama que a gente fez, a gente já consegue responder o nosso exemplo, o nosso problema. Então, de quantas maneiras essa pessoa poderá viajar? Basta a gente contar quantas vezes o destino final Porto Alegre aparece nesse diagrama, nesse desenho. Então, aqui nós temos que ele aparece 1, 2, 3, até chegar a 12 possibilidades. Okay? Esse diagrama, essa representação que a gente fez, ela tem um nome, que é um diagrama de árvore ou uma árvore de possibilidades. Ela é muito importante e muito útil para problemas desse tipo. Porém, ela deixa de ser eficaz quando o nosso problema ele é um pouco mais elaborado, um pouco mais extenso, digamos assim. Tá? Até pelo fato da gente ter que ficar desenhando todas as ramificações. Então, como que a gente poderia resolver esse problema sem utilizar o diagrama? Vamos pensar um pouco. Imagine que a pessoa aqui, ela fixou um dos roteiros da primeira parte da viagem. Fixando um desses roteiros, quantas possibilidades ela vai ter para a segunda parte? Bom, fixado um, ela pode escolher 3 possibilidades, ok? Agora, se ela fixa 2 roteiros, ela fica entre 2 roteiros, quantas possibilidades ela vai ter? Bom, 3 de um dos roteiros, mais 3 do segundo roteiro. Então, ela fica com 6 possibilidades. Então, seguindo esse raciocínio, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente considerar a primeira parte da viagem, quantas possibilidades ela vai ter, que são 4 possibilidades, e a gente pega essa quantidade e multiplica pela quantidade disponível na segunda parte. Então, ela tem 3 possibilidades na segunda parte. Isso aqui resulta em 12 possibilidades, ou 12 maneiras
distintas que essa pessoa pode completar a viagem. Okay? Isso daqui nada mais é do que o princípio fundamental da contagem. Então, o que esse princípio nos diz? O princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Se um evento é composto de duas etapas sucessivas e independentes, de tal maneira que o número de possibilidades na primeira etapa é m, e para cada possibilidade da primeira etapa, o número de possibilidades é n, então o número total de possibilidades de o evento ocorrer é dado pelo produto m vezes n. Aqui, no princípio, ele fala de apenas duas etapas. Porém, esse princípio ele pode ser estendido para mais casos, desde que esses casos, esses eventos, essas etapas, elas sejam sucessivas e independentes. Ok? Então, vamos aplicar agora esse teorema esse princípio, né, em um outro exemplo. Então, agora nós temos o seguinte exemplo. Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, item A. Quantos números de 3 algarismos podemos formar? Bom, então vamos pensar um pouco, né? Nós queremos número de 3 algarismos. Então, nós queremos um número de 3 algarismos. Esses 3 algarismos são o quê? Então, nós temos a casa das centenas, a casa das dezenas e a casa das unidades. Ok? Então, aqui, na casa das centenas, olhando para esses 8 algarismos que foram dados, quantos desses algarismos a gente pode colocar na casa das centenas? Bom, desses 8, a gente tem que pensar que o zero não pode entrar aqui. Por quê? Se o zero entrar na parte das dezenas, na casa das dezenas, esse número ele deixa de ter 3 algarismos representativos, significativos, e ele passa a ter 2. Então, não é o que a gente quer. Então, tirando o zero agora, né, desses 8 algarismos, na casa das centenas a gente pode colocar 7 algarismos. Agora, das dezenas, quantos algarismos, né, quantas possibilidades a gente pode colocar aqui na casa das dezenas? Bom, aqui na casa das dezenas, nós não temos mais nenhuma restrição. O zero ele pode entrar aqui. Então, dos 8 algarismos, nós temos 8 algarismos disponíveis. Ok? 8 possibilidades. E o mesmo acontece para a casa das unidades. Nós também não temos nenhuma restrição. Então, aqui também nós temos 8 possibilidades. Então, pelo princípio fundamental da contagem, basta agora eu multiplicar essas possibilidades. Né? Então, 7 vezes 8 vezes 8 resulta em 448 maneiras. Ok? Então, 448 números de 3 algarismos distintos. Melhor, de 3 algarismos podem ser formados com esses 8 algarismos que foram dados. Agora, o item B. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Bom, isso daqui a gente tem que prestar atenção nessa palavra distintos, porque ela vai deixar o nosso problema um pouco diferente, né? Ou bem diferente do problema anterior. Então, novamente, nós queremos um número com 3 algarismos. Então, novamente, as centenas, as dezenas e as unidades. Bom, olhando agora para esse número e para os algarismos que foram dados, quantos a gente pode colocar, quantas possibilidades podem entrar aqui na casa das centenas? Bom, mesma coisa do item anterior, o zero não pode, então nós temos 7 possibilidades. E na casa das dezenas? Bom, como a gente está querendo agora algarismos distintos, a gente tem que pensar que aqui na casa das centenas, um dos algarismos já foi fixado, né? Já está fixo aqui. Então, dos 8 que nós tínhamos, agora nos restam 7 algarismos. E seguindo o mesmo raciocínio, na casa das unidades, né, nós temos que pensar que nós temos já um algarismo fixo aqui nas centenas e um algarismo fixo também na casa das dezenas. Então, nos restam 6 possibilidades. Então, agora, pelo princípio fundamental da contagem, 7 vezes 7 vezes 6 resulta em 294 possibilidades. Ou nós podemos formar 294 números de 3 algarismos distintos a partir desses 8 algarismos que foram dados. Bom, então espero que vocês tenham entendido o princípio fundamental da contagem. Muito obrigado pela atenção e na próxima aula nós daremos continuidade na análise combinatória com permutação simples.